variante Ômicron já foi encontrada em 57 países, segundo a Organização Mundial da Saúde. No Brasil, 5 casos foram confirmados até agora. Vamos entender o que já se sabe sobre essa nova variante e como prevenir com o coordenador do Núcleo de Epidemiologia e Vigilância em Saúde da Fiocruz, Dr. Cláudio Mairovich. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, pelo seu tempo aqui com a gente. Obrigado, é um prazer estar com vocês. Doutor, queria que o senhor começasse contando para a gente o que é que já se sabe a respeito dessa nova variante. Tá, primeiro, acho que é interessante dizer o que é uma variante. O vírus ele é uma partícula muito pequena que se multiplica dentro das células do corpo humano. Quando ele se multiplica, isso significa que ele faz cópias dele mesmo, aproveitando a capacidade de fazer cópias das nossas células. Nossas células são as copiadoras. Só que muitas dessas cópias saem um pouquinho diferentes do que a versão original. As cópias que saem iguais são a mesma linhagem do vírus. As cópias diferentes, boa parte não sobrevive, desaparece. E de vez em quando aparece alguma que pode até se multiplicar mais ou ter diferenças em relação àquela versão original. Isso é uma variante. E o que nós temos assistido desde o início da pandemia é o surgimento de novas variantes. Quando a variante ela se multiplica mais do que a versão original ou ela é mais resistente por alguma razão, ela começa a se espalhar até que a versão original vai desaparecendo e a gente só encontra a variante. Isso aconteceu recentemente com a variante Delta, que hoje domina no mundo inteiro. E agora, há poucas semanas, surgiu uma nova variante que levou esse nome, que é uma letra grega, chamada Ômicron, que aparentemente é uma variante que se multiplica ainda mais rápido do que a variante Delta. Por enquanto, nós sabemos pouco sobre ela. Oi, doutor Cláudio, bom dia para o senhor. Esse pouco, o que a gente já sabe, além dessa questão de se multiplicar mais rapidamente, principalmente comparada à variante Delta, né? Em relação a sintomas, a casos mais graves, já se sabe alguma coisa? Existem relatos, por enquanto, ainda não existem estudos organizados. Existem relatos, primeiro, de que várias pessoas já vacinadas previamente tiveram infecção por esta variante Ômicron. Alguns testes iniciais mostram que as vacinas podem funcionar contra ela, mas que aparentemente funcionam com uma potência menor do que funcionam contra a Delta. Ou seja, isso reforça a importância não apenas dos esquemas vacinais básicos das 2 doses, mas da dose de reforço para as pessoas idosas, para todo mundo que é elegível para a dose de reforço. No Brasil, atualmente, toda a população adulta pode receber a dose de reforço. Em relação ao que ela causa nas pessoas, aparentemente é um quadro muito semelhante ao que é causado pelas variantes anteriores. Alguns relatos de médicos da África do Sul sugerem que a doença é um pouco mais leve, mas é muito cedo para a gente afirmar qualquer coisa em relação a isso. Esse processo, ele é comum em todos os vírus ou no caso do coronavírus, isso tem acontecido de uma maneira mais intensa, doutor? Explica para a gente e qual que é a diferença principal entre a Delta e a Ômicron? É mesmo essa questão ali do fato dela ser mais contagiosa? É só isso que muda, assim? A maior parte dos vírus sofre mutações com o tempo. Isso acontece com o vírus da gripe, acontece com o vírus da AIDS, acontece menos com alguns outros vírus do sarampo, vírus da raiva. A gente tem uma infinidade de vírus. No caso do coronavírus deste SARS-CoV-2, aparentemente a velocidade de mutação dele tem sido grande. Provavelmente a velocidade é grande porque ele está infectando muita gente, porque a oportunidade de um vírus sofrer mutação, gerar uma nova variante, é quando ele está se multiplicando, causando infecção em uma pessoa. Então, se milhões de pessoas têm uma infecção ao mesmo tempo, esse vírus sofre mutação mais rapidamente.
E é isso que aparentemente está acontecendo com o SARS-CoV-2. Certo, doutora, a gente sabe que alguns casos já foram diagnosticados aqui no Brasil. O que pode ser feito aí para tentar parar aí, para que essa multiplicação não aconteça de uma forma, né, exagerada? Tem algo que pode ser feito em relação a isso? Bom, nós já percebemos então que pessoas que chegaram de viagem chegaram com o vírus. É muito provável que o vírus já esteja circulando aqui entre nós, independentemente das pessoas terem viajado ou não. Mas há uma pressão enorme para a entrada de mais vírus para quem vem de fora ainda neste momento. Importantíssimo, então, a gente reforçar o papel da vacina. Seria importante cobrar a vacina de quem vem de fora do Brasil, deveria ter que estar vacinado para entrar no Brasil. E também nós temos que cobrar a vacina de qualquer pessoa que participe de ambientes onde há mais gente, de que participe de qualquer tipo de aglomeração, que entre no comércio, que entre nas escolas, nos locais de trabalho, porque a vacina, ainda que a pessoa, por acaso, tenha infecção mesmo vacinada, ela vai eliminar muito menos vírus do que uma pessoa não vacinada. Além disso, vale a gente lembrar aquelas recomendações que foram feitas desde o início. Vamos manter a máscara bem ajustada no rosto, sem deixar entrar ar nas beiradas. Apesar de eu ter barba aqui, a gente vê que a máscara está bem ajustada embaixo. Evitar aglomerações, evitar permanecer muito tempo em lugares fechados, onde haja mais gente. Então, a ventilação dos locais é uma coisa importantíssima, e manter o distanciamento. E a gente pode ficar perto das pessoas que moram na mesma casa, especialmente todo mundo vacinado, mas deve manter a distância de pessoas que não são da convivência doméstica. Certo, doutor. Então a gente pode dizer com certeza que o fato das pessoas não se vacinarem pode sim favorecer o surgimento de novas variantes. Essas variantes, elas têm a tendência de serem mais contagiosas? O fato das pessoas não se vacinarem deixa suscetíveis a ter infecção da sua forma natural. As pessoas vacinadas, mesmo que porventura tenham a infecção, o que não é frequente, elas têm uma infecção mais branda, muitas vezes nem sabem que estão com a infecção e eliminam muito menos vírus. Então, a vacina, ela protege bem contra as variantes anteriores e ela também é importantíssima como uma barreira para que as pessoas não adquiram infecção pelos novos vírus de novas variantes. Doutor Cláudio, a partir do momento que essas variantes vão surgindo, acontecem também mudanças nos estudos em relação às vacinas, ou seja, já começa a se procurar uma vacina mais eficaz, que também faça mais efeito contra essas variantes? Sim, o primeiro passo, todos os fabricantes estão trabalhando atualmente, é para saber se as vacinas que já estão aí funcionam bem contra a nova variante. A gente começou a ver nos últimos dias algumas notícias sobre primeiros resultados de estudos das empresas. Então, algumas delas perceberam que, embora os anticorpos produzidos em alguém que toma a vacina sejam anticorpos que funcionam contra a nova variante, precisa de uma quantidade maior de anticorpos. Daí a indicação de que este reforço seja feito. Caso as vacinas não funcionem muito bem contra essas novas variantes, os fabricantes procuram uma formulação diferente da vacina que contenha componentes dessas novas variantes, de forma que o nosso sistema de defesa já seja provocado de uma forma atualizada contra as novas variantes e por isso se proteja melhor. Certo, doutor Cláudio. Agora, recentemente, eu li uma notícia que falava que um epidemiologista alemão, ele afirmou o seguinte, que a mais recente forma do novo coronavírus pode ser, na verdade, um presente de Natal e fazer com que a pandemia termine mais cedo. Queria que o senhor explicasse para a gente
um pouco mais sobre essa linha de raciocínio. O que ele disse, o que ele quis dizer com essa afirmação? Primeiro, eu devo dizer que para quem trabalha em saúde pública, não dá para ser otimista e agir conforme o otimismo, a não ser que haja evidências muito consistentes, que haja estudos científicos que demonstram isso. Senão, nós temos que agir com a cautela máxima. Existe uma ideia de que, se por acaso esta variante causar uma doença mais leve e ela se espalhar mais rapidamente, pode ser que as variantes anteriores sejam substituídas por essa nova variante e que essa variante cause uma doença mais branda, mas ainda assim ajude a gerar imunidade. É muito cedo para fazer qualquer afirmação desse tipo. Nós não temos conhecimento, não temos evidência que nos autorize a falar isso. Por enquanto, não é presente nenhum. É mais um perigo que se aproxima de nós, de haver uma maior multiplicação, uma velocidade maior de espalhamento do vírus. Então, uma afirmação como essa pode ser até perigosa, né, doutor? Eu acho que as pessoas têm boa intenção, as pessoas têm uma expectativa enorme, todos nós temos uma expectativa de que o coronavírus ele se torne um vírus fraquinho, que a gente aprenda a conviver com ele, sem sofrer muito, sem que haja casos graves, sem que haja mortes. Nós não podemos fazer dessa nossa esperança, que é alguma coisa que a gente tem que guardar aqui dentro de nós, uma política, uma orientação para o público. Nesse momento ainda, a orientação é de tomar todos os cuidados, sabendo o que a pandemia já causou e continua causando entre nós, de 200 mortes por dia, que continuam, e já foram 1.000, já foram até 4.000 por dia no Brasil. Mas 200 ainda é muita coisa. Com certeza ainda é muita coisa, doutor Cláudio. Agora, falando que estamos nos aproximando aí das festas de fim de ano, Natal, Réveillon, vamos falar também do Carnaval, que já está aí, né? Muitas cidades aí se organizando para esse período de festa, de aglomeração. O que o senhor pode dizer em relação a esses períodos, principalmente com essa possibilidade de proliferação dessa variante aí que está chegando agora no Brasil, né? Bom, vamos lembrar o que aconteceu um ano atrás. Nós tínhamos enfrentado a epidemia de forma muito grave ao longo do ano inteiro, particularmente até o mês de outubro do ano passado. Depois tivemos alguma melhora, e quando chegamos em dezembro, no começo de dezembro, a gente achou que estava passando, porque os números estavam baixando. Aí vieram as festas de fim de ano, veio a variante Delta, nós já estávamos enfrentando a variante Gama, e tivemos um novo repique do número de casos, e chegamos a 4.000 mortes por dia, por volta de março e abril. Naquele ano, nós recomendávamos que as pessoas não fizessem qualquer tipo de festividade para comemorar o final do ano, exceto com as pessoas que moram na mesma casa. Esse ano, a gente está numa situação um pouco melhor, porque muita gente está vacinada. Então, já é possível respirar um pouco mais, as pessoas se reunirem com a sua família ampliada, desde que todos estejam vacinados, de preferência em lugares bem ventilados, já haver algum tipo de comemoração com certa segurança. No entanto, ainda é muito arriscado falar em eventos maiores, em festas, em reuniões com mais de 50, 100 pessoas, porque aí pode haver novos surtos e podemos ver que a transmissão do vírus irá se acelerar novamente. Certo, doutor. O governo já se posicionou contra o fechamento ali, já se posicionou contra o tal do passaporte da vacina, né? Qual que é a opinião do senhor com relação a isso? Isso tem funcionado fora do Brasil? O senhor acha que o Brasil precisava impor ali medidas mais incisivas para evitar que o vírus se espalhasse mais agora no nosso país? Bom, o governo se posicionou contra todas as medidas de prevenção desde o início da pandemia. Contra a máscara, contra a restrição das aglomerações, contra tudo que podia ter impedido o vírus de circular tão intensamente.
Hoje, nós temos aí perto de 20 países do mundo, são as principais economias do mundo, que exigem o comprovante de vacinação para quem vai para lá. Nós temos uma experiência já de muitas décadas de exigência de comprovante de outras vacinas para quem viaja. Isso não causa qualquer tipo de problema, isso não impede a circulação de pessoas. Então, é altamente recomendável que os países exijam um comprovante de vacinação para quem entra em seu território, para quem circula pelo mundo, portanto, e pode acelerar a transmissão e a transferência de novas variantes de um lugar para outro. Certo. Doutor Cláudio, só para a gente deixar claro, essa nova variante, né, a Ômicron, que intensidade que ela deve nos preocupar, né? Tem muita gente falando em crise de pânico já, tem muita gente dizendo que não, né? Como a gente falou aí, até um exemplo falando que é um presente. Com que intensidade que a gente deve se preocupar e com que intensidade que a gente deve continuar com os cuidados, é claro. Bom, o pânico nunca é uma boa companhia, porque o pânico nos tira a capacidade de raciocinar, a gente sempre quer evitar o pânico. Mas o pânico também ele não é uma opção, as pessoas não entram em pânico porque querem ou saem do pânico porque alguém diz que não precisa entrar em pânico. Nós estamos no polo oposto. Nós não estamos em pânico, nós estamos quase na absoluta indiferença. As pessoas estão esquecendo que existe uma pandemia, estão esquecendo que tem tanta gente morrendo, tanta gente ainda nas UTIs, tanto sofrimento causado por essa doença. Então, a gente, pensando no Brasil e na maneira como a população está se comportando, a maneira como o governo está se comportando, nós deveríamos aumentar a nossa preocupação. Claro, não queremos pânico, porque pânico não serve para nada, mas queremos sim medidas mais eficazes, queremos sim mais cuidado, mais proteção para que o vírus se transmita com velocidade menor ou até, se possível, deixe de ser transmitido. Com certeza, né, doutor? Precisamos de mais responsabilidade, né, para com a nossa vida e também com a vida das pessoas que nos cercam sempre. Doutor Cláudio Mairovich, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente, pelas informações super importantes que o senhor nos trouxe, viu? Até uma próxima oportunidade. É um prazer enorme estar com vocês e parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo. Importantíssimo levar informações para todo o público que nos acompanha.